Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na casa do Senhor para louvarmos a Deus, entregar a Ele aquilo que nós viemos fazer, né? Nós saímos de casa já com o anseio de vir à casa do Senhor para louvá-lo, para entregar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. E é por isso que eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Apesar do frio, apesar da dificuldade, né, do dia, alguns ou muitos trabalharam, né, mas estamos aqui firmes e sedentos pela palavra de Deus, amém? Gostaria de pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículos 34 ao 40. Glórias a Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, dos versículos 34 ao 40. Leiamos. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, o tema que nós estamos falando, né, nessas quartas-feiras é especificamente sobre a nossa família, né, que seria minha família nas mãos de Deus. E quando o pastor falou para mim que eu estaria trazendo a palavra no dia de hoje, né, estaria compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor assentaram ao meu coração, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque hoje em dia, família é uma palavra que mexe com a gente, não é verdade? Afinal de contas, nós que somos pais, né, que somos homens, é de nossa responsabilidade cuidar da família. E desde o primeiro dia que o pastor falou esse tema, eu falei assim: esse tema é muito importante. E é propício também para os dias de hoje, não é verdade? Nós vemos que a dificuldade em se ter uma família, em se construir uma família, em se manter uma família, é muito difícil. Porque hoje em dia nós vivemos no mundo do imediatismo, né? Onde tudo tem que ser assim. E nós, acostumados a viver na correria do dia a dia, nós temos dificuldade em dar atenção aos nossos filhos, né? Ao nosso marido, às esposas, enfim. Então nós vemos essa grande dificuldade. E fazendo uma breve introdução daquilo que nós acabamos de ler, eu quero fazer uma breve referência, né? Apesar de que para alguns esse versículo, essa passagem bíblica não tenha muito a ver com o tema, que eu confesso também que é um pouco difícil, né? Porque todos que já falaram anteriores a mim, com certeza já usaram aqueles versículos que quando falam em família, já tem um versículo na mão, né? E para a gente gosta de trazer algo também de diferente para os irmãos, para que não venha cair naquilo que já ouviu falar, que não venha ser uma palavra cansativa. Então nós vemos aqui que essa passagem que nós acabamos de ler, que fala a respeito de Jesus, nós vemos aqui que Deus, Ele nos deu a grande e a maior prova do seu amor. Fazendo o quê? Nos enviando o seu Filho. Para fazer o que conosco? Para nos ensinar como e qual é o caminho que nós devemos chegar até Deus. Interessante, né? Casou com aquilo que você falou, né? O caminho. Como que nós chegaremos a Deus? Então nós vemos que Jesus, no momento em que Ele esteve aqui na terra, juntamente com os discípulos e com aqueles que tiveram o privilégio, né? Porque aqueles que caminharam com Jesus, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o que Jesus tinha a ensinar, tiveram a oportunidade
de aprender e de ver aquilo que Jesus tinha a nos mostrar, tinha a nos oferecer. Então nós vemos aqui que a função de Jesus aqui na terra foi para isso também, né? E também de se entregar em morte de cruz para nos redimir, para nos resgatar do pecado e nos trazer de novo a possibilidade de nos comunicar com Deus. E nós vemos que nessa passagem, Jesus ele a todo momento ele é questionado, tanto por aquilo que ele falava, como por aquilo que ele fazia. Os fariseus, que eram homens doutores, conhecedores e praticantes da lei, em dados momentos, o que Jesus fazia ia de contra aquilo que eles diziam. Não é verdade? Porque a preocupação dos fariseus era em cumprir a lei, era em fazer com que aquilo que estava escrito na palavra de Deus viesse ser cumprida. E eles se preocupavam em ser diferentes. Eles se preocupavam em trazer a atenção para eles, afinal de contas, eles eram aqueles que ensinavam as pessoas a respeito da lei, como viver o verdadeiro judaísmo, vivendo de acordo com a lei. Mas só que Jesus ele era diferente. Jesus ele veio para cumprir a lei. Ele veio para trazer o sentido da lei àquelas pessoas. E para nós também nos dias atuais. Então, quando nós vemos essa palavra de cumprir ou de trazer o verdadeiro sentido, ela traz um choque em relação àquilo que os discípulos falavam e aquilo que eles ensinavam. Como, por exemplo, curar aos sábados. Como, por exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério, que conforme a lei era para ser apedrejada em praça pública. Porém, Jesus não fez isso. E muito pelo contrário, ele demonstrou o verdadeiro amor, dando àquela mulher mais uma oportunidade para ela viver uma vida diferente. Amém, queridos? Então nós vemos aqui essa diferença em dizer como que deveria ser cumprido a lei, mas trazer o verdadeiro sentido da lei. E aí nós vemos, amados, que Jesus ele resumiu toda a lei em 2 versículos, que seria: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o penúltimo versículo, que seria o versículo 39, que fala amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós vemos essa palavra que se fala, né, a palavra-chave que seria a palavra amor, nós pensamos no que nós temos de mais valioso. Em primeiro lugar, Deus, né, porque nós temos que amar a Deus acima de tudo. Em segundo lugar, a nossa família. Nós pensamos nos nossos pais, nós pensamos nos nossos irmãos, né? Nós que somos casados também pensamos nas esposas, nos filhos. Nós pensamos nisso porque isso é o que nós temos de mais valor, o que temos de mais precioso, porque não tem dinheiro que compra a família, não tem dinheiro que paga a preciosidade da família. Então nós pensamos exatamente nessas duas coisas, que seria em Deus e seria na nossa família. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos automaticamente nesse tema. E eu gostaria de dividir esse tema em 2 partes. A primeira parte seria minha família. A minha família. O que é a minha família? É um presente de Deus. É tudo o que temos e que devemos cuidar. Nós devemos cuidar da nossa família. Abram as vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra de Deus: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha só que palavra forte, né? Olha só que palavra forte. Pior do que o infiel. Nós negamos a nossa fé, porque nós deixamos de cuidar daquilo que Deus deu para nós. E eu vejo, quando o pastor falou para eu falar a respeito da família, não teria como não falar a respeito da minha família, né? Porque a nossa família, ela tem que ser uma referência para nós mesmos, para nós nos autoavaliar. Como que eu estou sendo como chefe de família? Será que o que eu estou fazendo eu aprendi de verdade? Eu aprendi com a minha mãe, aprendi com meu pai? Como que está sendo esse negócio? Né, de ser o dono do lar, né, o chefe da minha família. Como que está sendo isso? Eu estou aprendendo de verdade? Porque senão eu vou contra o que está escrito a palavra de Deus. Eu tenho que cuidar da minha família, porque Deus me deu ela de presente, e é minha responsabilidade fazer isso.
E a segunda parte, ele nos fala nas mãos de Deus. E quando nós vemos a palavra nas mãos, nós temos relacionado a essa palavra o cuidado. Nós temos relacionado a essa palavra tomar conta, zelar pelo bem-estar. Não é verdade? Então, quando nós amamos aquilo que nós temos, nós conseguimos entregar nas mãos de Deus, porque nós sabemos que Ele é quem faz isso melhor do que muitos aqui. Nós sabemos que Deus, como o dono de tudo, como quem tem tudo, não é verdade? Nós conseguimos confiar em Deus o cuidado da nossa família, nos auxiliar, nos ajudar, porque nós precisamos. Na verdade, nós erramos tentando acertar. Nós pensamos que estamos indo pelo caminho correto, mas por muitas das vezes nós temos que esquecer tudo o que nós fizemos e voltar lá atrás. E falar, opa, eu acho que eu errei em alguma coisa. Eu acho que eu errei em algum lugar. Preciso fazer de novo. E aí nós recorremos para onde? Para a Supernanny. Na verdade, nós recorremos para os psicólogos, para os psiquiatras. Puxa, está acontecendo alguma coisa, eu não estou conseguindo educar o meu filho corretamente. Como que eu vou fazer? Eu preciso aprender. Mas só que a pessoa que nós deveríamos procurar em primeiro lugar, nós sempre deixamos para o final da fila. Nós só procuramos a Deus quando não tem mais saída para a gente. Nós só procuramos a Deus quando nós olhamos para a nossa família e fala assim, meu Deus, será que ainda tem jeito? Será que ainda há uma oportunidade de eu tentar corrigir o problema que está acontecendo na minha família? Nós poderíamos evitar todos esses transtornos, né? Se nós buscássemos a Deus em primeiro lugar. Se nós buscássemos a Deus acima de tudo. Se nós amássemos a Deus acima de tudo, com certeza Ele seria a primeira pessoa que nós iríamos recorrer. Mas só que nós, por muitas das vezes, erramos. Mas, meus amados, não se preocupem, o que vale é a intenção. O que vale é você ainda, achando que não tem mais uma saída, procure a Deus, você está no caminho certo. Se você veio aqui hoje sabendo o tema que seria falado, você veio para o lugar certo, porque ainda há uma esperança, ainda há uma saída para aqueles que esperam em Deus. Nós vemos, meus amados, que Deus, Ele é a pessoa que pode nos suprir em todas as nossas necessidades. Em todas as nossas necessidades. A Bíblia ela é o manual do cristão. Aqui ensina você a fazer tudo. E como se prevenir de muitas coisas. E por que não de tudo? Por que não de tudo? Mas só que nós temos que ler a palavra de Deus. Acima de, junto, né? Não posso dizer acima, mas em conjunto com a busca pela presença de Deus, nós temos que ler a Bíblia. Porque ela nos ensina a trilharmos caminhos corretos. E nós vemos, meus amados, que a nossa família, ela sofre uma influência muito grande do sistema. Ela sofre uma influência muito grande com informações e convivência de pessoas que não têm Deus no seu coração. Talvez eles até conheçam a Deus, mas eles não praticam a Deus. Eles não vivem a Deus. Eles não sabem o que é viver debaixo da ordenança divina. E aí nós vemos aqui, ó, meus amados, o mundo, ele está em degradação moral, rumo ao colapso. Ninguém respeita mais ninguém. Famílias e mais famílias estão se destruindo, intencionalmente ou não. De alguma forma está acontecendo isso. Muitas pessoas estão desapercebidas daquilo que está acontecendo. O nosso irmão, se eu não me engano, acho que foi o irmão Cássio, que pregou aqui na quarta-feira passada, ele falou uma coisa que é muito interessante, a respeito de algo que mina a sua estrutura. E ele usou o exemplo da casa dele, que ele falou que o vizinho teve que mexer no seu telhado, e aquela água começou a minar a sua estrutura, e aquela água começa a criar bolor, né, na parede no primeiro momento, e aí você fala, está minando. Mas e aí? Você vai fazer alguma coisa? Puxa, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer alguma coisa. E aquela água vai penetrando e vai minando a estrutura da sua casa. E aí quando você menos espera, o pipoco já começa a acontecer. O reboco já começa a cair. A sua estrutura já começa a ficar comprometida. E aí o que você vai fazer? Agora você vai ter que mexer em tudo. Ou seja, você vai ter que parar tudo o que você estava fazendo para cuidar da estrutura da sua casa. E aí é exatamente isso que acontece com as nossas vidas.
Não é simplesmente o fato de virmos à igreja que nós estamos completamente cobertos das influências do mundo. Porque às vezes nós que viemos aqui na igreja, nós trazemos as influências do mundo. Nós trazemos essa influência para cá, porque nós vivemos nele. E uma coisa que é muito interessante, que Jesus ele pede para Deus em oração, que ele não pede para que Deus não nos tire do mundo, mas ele pede para que nós sejamos libertos, livres do mal, que é essa contaminação, que é essa infiltração dentro das nossas vidas. E é isso que nós temos que tomar cuidados, amados. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele não age por muitas das vezes em você que está buscando a palavra de Deus, a presença de Deus, mas ele age às vezes no seu filho, ele age muitas das vezes na sua esposa, ele age por muitas das vezes no seu irmão, ele contamina a sua família através dessas pessoas. E é por isso que nós temos que ficar atentos. Nós vemos, amados, que existe a omissão da palavra chamada amor dentro dos nossos lares. Até mesmo nós como cristãos. Essa palavra amor, ela às vezes nem é falada e muito menos praticada. E isso enfraquece a nossa família. Isso enfraquece a nossa família. E é uma coisa muito interessante que quando eu olho para o meu filho, eu não me canso de falar para ele que eu amo ele. Tanto ele quanto a minha esposa. Eu chego para o meu filho e falo assim: filho, papai já te disse que te ama hoje? Aí ele faz bem assim, ó. Já, pai. Ou seja, ele não aguenta mais ouvir eu falar que eu amo ele. Mas só que isso, amados, vai ficar na memória dele até quando ele morrer. Isso eu tenho certeza. Disso eu tenho certeza. Porque é um cuidado que nós temos com a nossa família. A preocupação em dizer para os nossos filhos: filho, eu te amo. Você sabe disso, meu filho. E não só dizer, mas em praticar o amor. Em demonstrar para ele que você realmente o ama. Não só com palavras, mas com atitudes. E isso eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi com a minha mãe. Isso eu aprendi com a minha mãe. Não é só porque ela está aqui presente, mas isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. E que daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais. E nós vemos, amados, que pelo fato de existir essa omissão do amor dentro das famílias, nós acabamos trazendo isso para a igreja. Nós não podemos ignorar a necessidade dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm necessidade. Nós hoje temos necessidades. E como que nós estamos suprindo essa necessidade? Como nós estamos suprindo? Comprando um brinquedo para o nosso filho? Levando ele para o shopping? Muitas das vezes o nosso filho não precisa disso. Muitas das vezes o nosso filho precisa que nós nos assentemos no chão junto com ele e joguemos bolinha de gude, né? Alguns conhecem como fubeca, mas eu conheço como bolinha de gude. Joguei muito isso. E hoje eu ensinei meu filho a jogar bolinha de gude. Ensinei meu filho a soltar pipa. E eu me preocupo com essa educação, porque às vezes essas coisas que, por muitas das vezes, é insignificante, para o nosso filho isso é muito importante. Porque isso daí aconteceu comigo, com o meu irmão, mas aconteceu. Eu e meu irmão jogávamos bolinha de gude, eu e meu irmão soltávamos pipa, fazíamos pipa. Hoje em dia, o que acontece? Celular. Celular dentro da sua casa. Você está lá jantando com a sua esposa e seu filho está no celular. Você está querendo conversar com alguém e seu filho está no celular. Ou a sua esposa está no celular. Ou você está no celular. O que está acontecendo? O sistema está minando as nossas casas. Porque o nosso filho chega na escola e o que acontece? É celular. Cada um quer ter um celular melhor do que o outro. É toda hora ali ligado no Face, ligado no MSN, ligado no... Nem fala mais de Orkut, né? Isso daí já foi. Porque isso daí já é coisa do passado. O mundo está lá na frente. E nós estamos lá atrás. Na verdade, nós estamos carentes das coisas que aconteciam lá atrás. Nós estamos necessitados daquela coisa de o pai sentar à mesa e todos sentarem à mesa. E a televisão? Desliga a televisão. Porque agora é hora de nos sentarmos à mesa. Vamos comer. E você ora antes de comer? Puxa vida, eu sempre esqueço porque estou sempre comendo na correria. Ou eu como e a minha mulher não come, depois ela vem comer, depois vem o meu filho, vira aquela desordem dentro do lar. E o que está acontecendo? O seu filho está perdendo a referência. O seu filho está perdendo a referência.
E é isso que nós temos que começar a trazer. A referência. Para alguns ainda é careta, mas meu querido, essa caretice é o que vai trazer a sustância, que vai trazer o sustento na sua família, que vai trazer a estrutura, a união e a unidade na sua família. É disso que nós precisamos, queridos. Trazer algumas coisas que ficaram lá no passado para os dias atuais. Vamos nos manter informados? Vamos nos manter informados, mas no momento certo. Não é verdade? Agora é a hora de eu ficar com a minha mulher, é a hora de eu ficar com meu filho. Agora é a hora sim de eu estudar. Então, eu vou precisar me retirar um pouco, eu vou estudar, né? E aí sim você vai estudar. Vai usufruir da internet, que é uma coisa muito boa. Mas só que saiba usar ela no momento certo. Nós vemos aqui, queridos, que o fato de nós ignorarmos a necessidade dos nossos filhos, certamente ele irá substituir esses momentos por coisas que poderão repercutir negativamente em toda a sua vida. O reflexo de nós negarmos a oportunidade de estarmos com os nossos filhos, ele pode trazer algumas situações, como por exemplo, a dependência química. O seu filho na adolescência, ele pode já começar a andar com os amiguinhos que dá mais atenção do que alguns pais e se influenciar com a dependência química. Quer seja álcool, quer seja drogas, quer seja qualquer outra coisa. Pode acontecer também a gravidez na adolescência, tanto da parte da mulher como do homem, né? O filho, o homem, engravidar a filha de alguma outra família. Por quê? Por falta de informação, por carência. Pode acontecer a depressão, que é uma das coisas que impacta muito na adolescência, na juventude de hoje. Depressão não é uma coisa que acontece só com o povo lá do mundo, não. Existem pessoas dentro da igreja que vivem depressão. Tem que tomar remédio para isso. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode levar até mesmo à morte. Existe a carência afetiva, tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos entre eles, né? Entre os irmãos. Aquela coisa de esse meu irmão é muito chato, eu não quero falar com ele. Esse meu irmão é um mala, é um prego, né? Com todo o respeito à palavra. Esse meu irmão eu não consigo conversar com ele. Essa minha irmã eu não gosto de falar com ela. E aí o que acontece? Isolamentos dentro da sua casa. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que dizia que todos de dentro de casa tinham um computador. Todos tinham um computador. Independente da idade. Era o marido, era a mulher, eram todos os filhos. E aí, cada um ia para o seu quarto. O marido ficava na sala, a mulher ia para o quarto, o filho ia para o quarto, cada um ia para o seu quarto. E eles ficavam lá, se conversando pelo computador. Perdia o contato. Perdia-se o contato. E aí a repórter chegou e falou assim para ele, perguntando para o pai: como que vocês fazem na hora de vocês irem almoçar ou na hora de jantar? A gente vai e coloca lá no computador, vamos almoçar. E aí todo mundo vai e se reúne lá para almoçar. Olha só o cúmulo do absurdo. É por isso que eu falo, nós estamos indo em rumo a um colapso. Nós dentro da nossa família não estamos nos unindo mais. E isso traz a fraqueza, porque eu começo a não conhecer mais a minha mãe, eu começo a não conhecer mais o meu irmão, eu começo a não conhecer mais os que estão dentro da minha casa, porque quando nós nos vemos, fui, mãe, estou indo, mãe, tchau. Não é assim, meus queridos, é assim. Nós, às vezes, não vivemos isso, porque na nossa casa, às vezes, não acontece dessa forma, mas o mundo vive exatamente assim. Pessoas que vivem enfurnadas dentro dos seus quartos o dia inteiro. Só no celular, só no computador. Porque não se dão mais. Não existe mais aquela união. Não existe mais aquele sentido para viver juntos. E aí acontece todas essas coisas. Rebeldia. Um filho que não tem mais a atenção dos pais, que não tem mais a atenção dos irmãos, se tornam rebeldes. E não quer mais obedecer a ninguém. E aí vive no mundo, às vezes até sai de casa, porque não dá mais para viver dentro de casa. Os amigos dão muito mais atenção. Dão muito mais atenção. Nós cristãos que zelamos pela palavra de Deus, nós temos que mudar isso, amados. Nós temos que mudar isso. E qual que é a referência que nós estamos dando para os nossos filhos? A referência de pais e mães
que buscam a Deus de todo o seu coração, que adoram a Deus de todo o seu coração, que amam ao seu próximo como a si mesmo? Ou de pessoas que estão se envolvendo com o sistema, esse sistema corrupto, esse sistema que está mergulhado no pecado, que ignora a presença, que ignora o que está acontecendo dentro de casa, não se preocupa mais com o que acontece? Nós temos que tomar cuidados, queridos, porque os nossos é responsabilidade nossa, os dos outros, infelizmente é assim, né? Que cada um cuide do seu, porque eu não posso chegar na casa do meu irmão e falar para ele como que ele tem que fazer. O máximo que a gente pode fazer aqui é compartilhar com os irmãos a necessidade que nós temos de tomar cuidado, de não sermos contaminados com as coisas deste mundo. Isso é o que nós podemos fazer. E nós temos exemplos de famílias na Bíblia que se preocuparam em viver de acordo com a palavra de Deus e tiveram bons resultados com isso. E da mesma forma ao contrário. Da mesma forma ao contrário. O que aconteceu com Davi? Num simples descuido dele, destruiu a sua família. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele destruiu a sua família por causa de um descuido que ele teve. Só que depois, graças a Deus, ele se arrependeu. Houve tempo dele se arrepender. E aí ele continuou sendo lembrado até nos dias de hoje, pelas suas grandes obras, pelos seus maravilhosos salmos, que nos inspiram e fala: meu Deus, esse salmo é lindo. Toda vez que eu falo, esse salmo mexe comigo. Mas por quê? Ele amava a Deus. Porque ele sentiu a necessidade de voltar à sua comunhão com Deus e ele se arrependeu. Então, meus queridos, nós vemos que a palavra de Deus, ela nos ensina a viver da forma correta. Ele nos ensina a como nós orientarmos os nossos filhos, a como nós vivermos dentro dos nossos lares. Abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo de número 55, versículos 6 e 7. Já estou caminhando para o final, tá, queridos? Isaías, capítulo de número 55, o versículo 6 e o versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Ainda há tempo, queridos. Ainda há tempo. Mas só que nós temos que fazer isso enquanto nós podemos fazer. Eu assisti um vídeo enquanto eu era numa outra igreja, que ele fala a respeito da volta de Jesus. Ele fala a respeito da volta de Jesus. E o pastor está pregando, dizendo que Jesus pode voltar daqui a um ano, Jesus pode voltar daqui a um mês, Jesus pode voltar daqui a uma semana. E aí ele fala: Jesus pode voltar, e pum, cai a Bíblia no chão. E aí um monte de pessoas que estavam na igreja somem, mas ainda ficam alguns. E essas pessoas que ficaram, caem em prantos, porque eles sabem exatamente o que aconteceu. Para quem não sabe, foram abduzidos, né? Os extraterrestres levaram eles. Mas e para quem sabe? Como que vai ser o sentimento? É por isso que eu falo, queridos, nós temos que fazer as coisas enquanto ainda existe tempo. Enquanto ainda existe tempo. Nós estamos na igreja hoje. Eu quero abrir aqui um parênteses rápido. Eu já vou voltar. Abrir um parênteses rápido. Nós estamos aqui na igreja. É muito cansativo, como eu falei, muitos trabalharam, muitos estão com sono. Muitos simplesmente estão dizendo mais uma daquelas palavras, né? Disso daí eu já sei. Na verdade, a Bíblia inteira nós já sabemos. Alguns não de cor, mas nós sabemos o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer. Mas só que a Bíblia nos diz que Jesus virá como nos tempos de Noé. Às vezes nós estaremos em casa assistindo televisão e puf, Jesus veio. Às vezes você vai estar dirigindo, às vezes você pode estar trabalhando, pode estar na igreja e Jesus pode vir. E estamos preparados? Qual é a referência que nós estamos trazendo para os nossos filhos?
para os nossos adolescentes. Eles estão preparados, eles estão cientes de que se eles não servirem a Deus, se eles não amarem a Deus acima de todas as coisas, se eles não amarem o próximo como a si mesmo, eles vão morar no céu? É tempo de voltar àquelas coisas antigas. Sabe aquele temor que nós tínhamos em subir no púlpito, em falar da palavra de Deus, em namorar? Na minha época, namorar, quando você pegava na mão, meu Deus do céu, já era demais. E hoje? Como estão as nossas famílias? Os nossos filhos mantendo relações sexuais e ninguém nem sabe. Antigamente as pessoas ainda tinham temor em procurar o pastor e falar: pastor, eu pequei. E passavam a vergonha de ser excluídos, né? Porque antigamente tinha disso. O homem e a mulher iam lá na frente e eram disciplinados. A Joelma lembra disso, porque nós éramos também naquela época, e muitos também que são daquela época ainda. Eles passavam por essa vergonha, mas por quê? Porque eles tinham temor. Eles tinham temor à palavra de Deus. E isso é uma coisa que nós temos que ter ainda hoje, queridos. Porque a palavra de Deus nos diz que se nós não perseverarmos até o fim, nós não seremos salvos. O amor, ele pode se esfriar, mas só daqueles que deixarem isso daí acontecer. A nossa família, ela tem que estar estruturada em Deus, tem que estar estruturada no amor de Deus, porque aqui, meus queridos, não tem nada a nos oferecer. Não tem nada a nos oferecer. Este mundo, cada dia que passa é uma informação pior do que a outra. É o filho matando o pai, é pai matando o filho, é irmão matando mãe, é um monte de coisas acontecendo. Pessoas morrendo do nada. Aquela história daquele menino que foi entregar umas moedinhas para o ladrão e o ladrão foi e atirou nele. Isso daí para mim é um cúmulo. Então, queridos, aqui não é o nosso lugar. Estejamos convencidos disso. Venhamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Aqui não é o nosso lugar. A nossa família tem que viver algo melhor. E nós, como amamos a nossa família, nós temos que entregá-la nas mãos de Deus. Nós temos que buscar em Deus como educar e como ensinar e estruturar a nossa família da melhor forma possível, para que eles possam ir morar no céu. Se nós morrermos hoje, qual que é o exemplo que o nosso filho vai ter? Eu tenho que buscar a Deus, porque o meu pai me ensinou assim, porque a minha mãe me ensinou assim, e porque isso nos trouxe coisas boas. Eu tenho que buscar a Deus. Vamos praticar os 2 maiores mandamentos. A partir daí, queridos, tudo será diferente. Tudo será diferente. E eu vivi uma experiência muito maravilhosa, até mesmo com o meu filho, eu vou dizer isso. Eu estava tendo muita dificuldade com o meu filho, por causa daquela energia que ele tem. Eu vivia muita dificuldade. E eu vou dizer para vocês que eu até cheguei a buscar um psicólogo. Mas só que sabe aonde que as coisas resolveram? Quando eu comecei a fazer o que a minha mãe me ensinou. O que a minha mãe me ensinou. Todos os dias. Filho, vem para o quarto com o pai. Minha esposa estudando, e aí agora ficou responsabilidade para mim. Lavar a louça, limpar a casa. E educar o filho também. Filho, vem para o quarto com o pai. Pega a harpa, vamos cantar. Ele ainda nem sabia ler direito, mas ele conseguia entender alguma coisa. Vamos cantar os 3 hinos da harpa aqui, querido. Vamos lá. E começávamos a cantar o hino da harpa. Desprezando toda dor, eu vou acampar. E a gente cantando, e ensinando o meu filho. Cantava 3 hinos, lia um versículo, dobra o joelho. Vamos orar. Vai repetir o que o papai está dizendo. Papai do céu, muito obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha comida, pela minha roupa. Ensinando o básico para o meu filho. Porque eu aprendi assim. E qual foi o resultado disso? As professoras chegavam para mim e falavam assim: eu estou no céu. Felipe mudou. Felipe está diferente. E dentro da minha casa começou a reinar uma paz totalmente diferente. Mas por quê, queridos? Eu tive uma referência. Eu tive uma referência. O meu irmão teve uma referência. A minha irmã teve uma referência, que é a nossa mãe, de ensinar para nós o caminho que nós devemos seguir. E com certeza, meus amados, nós não vamos nos desviar dele.
Porque hoje ela colhe fruto disso. Minha mãe colhe fruto disso. Meu irmão, a minha irmã, o meu, ela colhe fruto disso. E eu estou passando isso para o meu filho. E é por isso que eu falo, queridos, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que nos ensinou, nos momentos difíceis, buscar a Deus. Nos momentos difíceis, estar unidos. Porque eu lembro, a gente tudo pequenininho, a gente passando por uma certa dificuldade, e minha mãe chamava nós três para dentro do quarto. Vamos cantar, vamos ler, vamos orar, porque é somente Ele que pode guardar a nossa família. É somente Ele que pode prover nas nossas necessidades. E hoje eu louvo a Deus tudo que eu aprendi, porque hoje eu estou aqui ensinando o meu filho e querendo passar um pouco da minha experiência para os irmãos. E a conclusão, meus queridos, que eu quero trazer para os irmãos, de uma das coisas que minha mãe me ensinou, ela vivia cantando esse hino: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. E quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Eu sou péssimo para cantar, mas isso eu aprendi. Pelo menos a letra eu aprendi. Pelo menos a letra, porque eu sou muito ruim para cantar. Então, meus amados, nós temos que voltar a fazer os cultos. Nós temos que voltar a fazer os cultos dos nossos lares. Não precisa ficar chamando um amigo, não precisa não, querido, você e seu filho. Não precisa estar todo mundo reunido, faz você e seu filho. Quando sua esposa chegar, faz com ela. Aleluia. Faz com ela também. Vocês que são casadinhos de novo, faz vocês. Faz vocês. Vocês vão ver o resultado que isso vai proporcionar na vida de vocês. E aí, para concluir, meus queridos, invista na sua família. Invista na sua família, porque vale a pena. A sua família é um presente de Deus, e é minha responsabilidade cuidar dela até a volta de Jesus. Amém, amados? Eu quero, com a permissão do nosso pastor, pedir para nós fazermos uma oração. Você que está com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, vamos nos levantar, amados.